Ô Sidney Rezende, você sabe que nas suas férias nós aproveitamos aqui para estrear e estrear um quadro que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Sim. E que é uma discussão que é o seguinte, não é que ela é interessante na discussão de como o Brasil vai retomar seu crescimento e vai se desenvolver. Ela é obrigatória. O quadro estreou já faz 3 semanas. Olha, a estreia foi com ninguém menos que Daniela Mercury, tá? Então você não estava. Você estava nas suas férias, você perdeu. Todas vocês vão ser advertidas por não permitir que eu participasse dessa estreia. Já estou magoado. Então, estou encerrando olha, vamos fazer o programa seguinte, quase magoado. vamos fazer o nosso ritual aqui de dar a hora e passar a vinheta. Então eu deixo você dar a hora, vai. 11h31. CNN no plural, com Letícia Vidica. Olha ela aqui no estúdio comigo aqui em São Paulo, Sidney Rezende, a Letícia Vidica. Tudo bem, Letícia? Que é editora da CNN, responsável pelo quadro, foi quem conseguiu e quem traz essas entrevistas maravilhosas para a gente entender desse tema. Letícia, o microfone da CNN Rádio é seu e apresente para a gente, bem-vinda de volta, e apresente para a gente sobre o que vamos falar hoje. Olá, oi Sidney, prazer ter você aqui com a gente. Não O fique prazer com inveja. meu. Inveja a gente tem dos seus 3 meses de férias, né? Olha, Letícia, eu estou fazendo charme, porque quando nós estávamos aqui, você já tinha o programa todo na cabeça, já tinha feito seus ensaios devidos, mas faltava aqueles ajustes, né? Quanto tempo, se agora, se lá, se uma pergunta e 2, 3, se vai ter entrevistado, se não vai ter. Aquele piloto eu participei um pouquinho antes de eu entrar de férias, então eu já tinha uma noção do que era. A Thaís não tinha nem ideia que teria esse quadro, e agora ela está tirando onda, porque agora é sucesso, ela quer pegar carona, entendeu? Mas eu já sabia. De todo mundo. De todos. Vamos juntos. Vamos nós. Vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar de um tema muito importante também, falar de mercado de trabalho. Começando com os dados que eu acho que sempre importante, né? O Brasil, além de ser o país no mundo que mais mata mulheres trans e travestis, também apresenta um dado muito complicado. Mais de 20% da população trans encontra-se desempregada. E hoje no CNN Plural a gente vai falar sobre a inclusão das pessoas trans no mercado de trabalho. Para bater um papo com a gente tem aqui, que já está plugada e conectada, Adriana Ferreira, que é Head de Diversidade e Inclusão na consultoria Mais Diversidade. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia, um prazer estar aqui com você. Adriana, vamos começar com uns números aqui já, eu acho que, que não são tão bons assim, mas nessa pandemia aí, a gente tem uma pesquisa que aponta que 6 em cada 10 pessoas, LGBTQIA+, tiveram diminuição de renda. E quando a gente fala de taxa de desemprego, para as pessoas trans esse percentual sobe para 20%, 20,47%. Você que lida com isso no dia a dia do seu trabalho, eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que tem sido hoje, de fato, a inclusão das pessoas trans no mercado de trabalho, como as empresas têm absorvido esses profissionais. Perfeito. Se a gente olhar para talvez 5 anos atrás e fosse comparar o cenário que a gente está hoje, eu diria que nós evoluímos, mas evoluímos a passos muito lentos, né? Tem uma pesquisa recente do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, de 1 ano atrás, que mostra que boa parte da população trans, pelo menos no estado de São Paulo, tem idade entre 21 e 30 anos, que é a idade em que as pessoas iniciam, ou talvez um pouco antes, no mercado de trabalho, e boa parte deles, então, está desempregado, não tem a oportunidade, não tem o conhecimento, e as empresas não se sentem, talvez, preparadas para assumir essa corresponsabilidade de fazer não só o que é certo para a sociedade, mas também de integrar essa população que ainda é rara nos ambientes corporativos. Perfeito. Sidney, quer fazer a próxima pergunta? Quero sim. Adriana, apesar desta realidade da ausência de oportunidades, para pessoas trans, eu estive em Curitiba e participei de um evento que eu tive muita alegria de ir lá encontrar, que já existem consultorias que trabalham por empregabilidade para esse segmento e tem, de fato, testemunhos de pessoas que nunca tiveram sua carteira assinada, mas que partiram com seu espírito
espírito empreendedor para abrir possibilidade para si próprio. Claro, não vou chamar isso de uma compensação, eu vou só dizer que as pessoas precisam trabalhar, elas precisam sustentar, elas precisam dar à sociedade também a sua contribuição, como qualquer outro profissional de qualquer outro segmento e de qualquer outro gênero. Você diria que isso ainda é muito pequeno, esse testemunho que eu estou dando, ou isso é um alento de que é importante abrir as cabeças, mostrando que é possível sim você ter mais mercado de trabalho sem que o preconceito prevaleça? O que você acha? Acredito que as empresas estão acordando para isso e, sem dúvida, o empreendedorismo acaba sendo essa opção, não é que a gente encontra quando o mercado não abre as portas para a gente criar o nosso próprio negócio, mas isso não é também embora seja uma realidade para as pessoas trans, muitas no mercado informal, o que a gente espera é que as pessoas possam contribuir de forma efetiva, ingressando nos ambientes de trabalho e, acima de tudo, acho importante a gente refletir sobre os benefícios que tem de a gente incluir a população trans no trabalho. Porque a gente abre toda uma discussão no mercado corporativo que ainda não está posta, que ainda é um grande enigma, que ainda é repleta de vieses em que as pessoas acreditam que eventualmente não há pessoas trans capazes de realizar o trabalho, que todas elas estão na prostituição ou que estão em situação de tanta vulnerabilidade que não possam trabalhar. Existe, sim, uma grande população nessa situação e tem um ponto que eu chamo a reflexão das empresas e dos empresários que nos ouvem o que nós estamos fazendo também para ajudar a mudar essa realidade, capacitando, formando as pessoas, sendo vocais e intencionais ao trazer e atrair esses funcionários para trabalharem conosco. Oi, Adriana, é Thaís Herédia falando aqui, minha cara, que bom tê-la conosco. Você sabe, Adriana, que eu estava ouvindo aqui a sua conversa com a Letícia, agora com o Sidney, e me lembrei de uma pesquisa que a CNI soltou na semana passada, mostrando que houve um incremento de inovação nas empresas e que a inovação trouxe mais produtividade, mais competitividade, inclusive maior lucro para as indústrias que adotaram a inovação. Mas olhando a fundo para a estrutura das empresas, a pesquisa mostrou que mais da metade, mais de 60% dessas empresas não tinham nenhum departamento de inovação e não tinham um planejamento para investimento permanente em inovação. Aí eu fico me perguntando aqui, essa taxa, quando olharmos para a diversidade, né, quantas empresas estão realmente voltadas para buscar a diversidade como elemento de ganho de produtividade, competitividade, portanto, de lucro. Deve ser uma coisa ainda mais desalentadora, né? Apesar de já ter melhorado. Sem dúvida, mas tem um fator que está nos ajudando a avançar nessa pauta, que é a questão da pauta ESG. Quando as empresas são requisitadas a mostrar os seus números, a mostrar a sua governança e que estão efetivamente causando impacto na sociedade, e quando toda a rede, toda a cadeia de valor começa a olhar para isso como um ponto fundamental para melhorar a marca da minha empresa, é quando a gente começa a ter os verdadeiros avanços. Então, embora eventualmente não haja realmente essa questão de um setor específico para a inovação, é quase automático que isso aconteça quando a gente tem times diversos, quando as empresas se planejam para isso, se comprometem com um programa estruturado e de médio e longo prazo, porque também não tem milagre, né? A gente sabe aqui que um evento isolado, se posicionar diante de um tema com intencionalidade não é suficiente para trazer a mudança que a gente tanto quer, a sustentabilidade nas nossas políticas e a inovação que faz diferença para os nossos negócios. Perfeito. Adriana, queria que a Letícia falando, para quem nos ouve, para quem está querendo buscar uma oportunidade de trabalho, quer se inserir de uma forma mais formal, né, no mercado de trabalho, como é que tem sido a absorção desses profissionais, né? E quais são as vagas, quais são dicas que você podia dar para que essas pessoas possam acessar esse local? A gente vê, em raros casos, empresas que conseguem celebrar a atração de pessoas trans, ou mais ainda, um fenômeno muito importante que está acontecendo é que a partir do momento que as empresas se abrem para essa pauta e se dizem e são inclusivas, profissionais que já trabalham nessas organizações se sentem à vontade
num espaço de segurança psicológica para o que a gente chama aqui na nossa linguagem corporativa, saírem do armário e apresentarem a sua verdadeira identidade de gênero. Então, esse é um potencial que talvez as empresas ainda não acordaram. De qualquer maneira, para as pessoas que estão procurando oportunidade, a capacitação, por mais básica que seja, encerrar o nível médio, inscrever-se em cursos de profissionais técnicos, né, já é uma perspectiva de um ingresso no mundo do trabalho. Existem algumas feiras e ações isoladas aqui no país, mas já com muito poder, que promovem esse conhecimento, uma rede de networking e se transformam em uma plataforma de empregabilidade que apoia as pessoas LGBT a ingressar no mercado de trabalho. E antes que a gente encerre, não posso deixar de falar da importância que é não só atrair as pessoas, mas cuidar do seu desenvolvimento. Porque a gente não quer só atrair e perder essa pessoa ou não gerar a verdadeira inclusão que a gente precisa. É preciso estar atento a como é que a gente se desenvolve as pessoas depois que elas estão nas organizações. Perfeito, Acho que o Sidney faz a última pergunta, Sidney. Vamos Vamos te dar essa cancha hoje. Só hoje, hein, Sidney? Só hoje. Desculpa, Letícia, eu te atropelei, Letícia. Eu ia perguntar para a Adriana se existe alguma pesquisa completa, séria, que dê alguma explicação de empresários, empreendedores, empregadores para não aceitarem a mão de obra de uma pessoa trans. Há alguma explicação? A pessoa diz, eu não me emprego por isso, ou não emprego por aquilo, ou não emprego por aquilo outro. Existe alguma pesquisa que explique isso? Eu acredito que internacionais, sim. Aqui no Brasil a gente é muito falho ainda, né, em trazer a nossa própria realidade para a mesa, as pessoas interessadas. Essa pesquisa que eu trouxe para vocês do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, ela fala mais sobre os indivíduos e como eles estão empregados, mas não olho para a verdade das empresas, até porque eu acho que muitas delas não querem colocar a mesa e dizer ou olhar para dentro e assumir o quão longe estão ainda desse momento. Então, eu não teria hoje, pelo menos não do meu conhecimento, dados de empresas para compartilhar com você. O fato é que elas começam a acordar e um dos fatores talvez seja a competitividade. Os seus concorrentes começam a olhar para esse tema e serem destacados com algumas premiações, inclusive aqui no Brasil, que dizem que essa empresa está seguindo nesse caminho e tem dado certo. Porque, né, Letícia, não tem uma explicação, né, Letícia, objetiva para a pessoa não ser aceita, né? A não ser que ela não tenha aptidão para aquela específica função. Pode acontecer. Não sabe fazer, não gosta, não tem preparação, não entendo a razão de se vetar a oportunidade de emprego para pessoas trans, não entendo isso. Não, tem que, né, explicação não tem, o que tem que ter é vontade, né? E dar o que se precisa é ter oportunidades, né? Iniciativa, né? Iniciativa. Você agradece a nossa entrevistada, o quadro é seu. Claro, Adriana, muito obrigada por ter você aqui com a gente. Nesse bate-papo, acho que a gente trouxe informações muito ricas. Espero que a gente possa falar num outro momento, que avancemos, né, nessa questão. Sem dúvida. Muito obrigada por ter você aqui. E aproveitando, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho, hoje às 8h a gente tem uma live no Instagram da CNN Brasil com a Maite Schneider, que é consultora de inclusão e diversidade da Transemprego, no @CNN Brasil. Estarei lá. Tá vendo, Sidney? A gente só apronta coisa boa aqui quando você sai de férias, amigo. Eu só voltei porque tinha essa estreia. Foi só por isso que eu voltei. Que honra, hein? Fica tranquilo. Essa é a Letícia Vidica com o CNN Plural, esse quadro que estreou aqui na CNN Rádio, na CNN Brasil. Você não pode perder esse debate porque ele é transformador. Letícia, até semana que vem. Até semana que vem. Um beijo.